Oi, pessoal, tudo bem? Bom, pessoal, hoje então a gente vai para a segunda parte já aqui do nossa toalhinha. Eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo e deixa um joinha aí no vídeo. Se você já estiver fazendo essa toalhinha, deixa nos comentários, já estou fazendo. E vamos que vamos então para a segunda parte. Bom, pessoal, vamos iniciar aqui então as nossas flores, né? Desse trabalho. Eu já fiz aqui algumas, já tenho aqui algumas prontas. Algumas ainda não estão terminadas ainda. Bom, vamos começar aqui então. Vou pegar aqui a minha linha rosa, vou fazer aqui a minha primeira laçada e vou fazer aqui uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, já tenho aqui quatro correntinhas. Vou fechar aqui na minha correntinha de início, com um ponto baixíssimo. Vou levantar aqui uma e duas correntinhas. Dou uma laçada na agulha, venho aqui dentro do anelzinho e vou fazer aqui um ponto alto e vou fechar aqui junto com essas duas correntinhas de início. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, dou uma laçada na agulha. Venho aqui no anelzinho e vou fazer um ponto alto e não vou terminar. Dou mais uma laçada na agulha aqui, faço mais um ponto alto e fecho os dois juntos. Uma, duas, três correntinhas, uma laçada na agulha, um ponto alto sem terminar, e mais um ponto alto aqui que eu vou fechar os dois juntos. Então, já tenho 3 pétalazinhas e a gente vai precisar de 6 pétalazinhas. Então, vamos continuar aqui, um ponto alto sem terminar, mais um ponto alto. E uma, duas, três correntinhas. Então, já tenho aqui duas, quatro, cinco. E já fiquei aqui, então, com 6 pétalazinhas, duas, quatro, seis. Vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, uma, duas, na terceira correntinha aqui de início, que vai ficar sobre o nosso ponto alto. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Venho aqui já na primeira alcinha e pego a minha linha. Vou pegar aqui agora e vou fazer uma correntinha. Dou uma laçada na agulha e vou fazer um meio ponto alto. Dou uma laçada na agulha e vou fazer um ponto alto. Então, um, dois, três e quatro pontos altos. Dou uma laçada na agulha e vou fazer aqui um meio ponto alto. Venho aqui na mesma alcinha, um ponto baixo. Na próxima alcinha, um ponto baixo, um meio ponto alto e quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Uma laçada na agulha e um meio ponto alto. Na mesma alcinha, um ponto baixo. Pulo aqui para minha próxima alcinha com um ponto baixo e vou seguindo aqui. Então, a gente vai repetir a mesma coisa aqui em todas essas alcinhas. Então, eu já cheguei aqui na minha última pétalazinha, já fiz um ponto baixo e vou fazer agora um meio ponto alto. E vou fazer um, dois, três, quatro pontos altos. Dou uma laçada na agulha, faço um meio ponto alto e um ponto baixo. Venho aqui na minha correntinha de início e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Que a nossa correntinha de início, ela é o nosso primeiro ponto baixo. Então, vou fazer aqui agora uma, duas, três, quatro, cinco e 6 correntinhas. Venho aqui na minha primeira, aqui entre os dois pontos baixos, na minha próxima pétalazinha, eu vou fazer um ponto baixo. E vou fazer agora uma, duas, três,
4, 5 correntinhas. Venho entre os meus dois pontos baixos, pego a minha linha, fecho com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui entre os meus pontos baixos das pétalazinhas e faço um ponto baixo. Então, sempre 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5. E entre os dois pontos baixos aqui da pétala seguinte, a gente vai fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Eu já cheguei aqui, então, na minha última alcinha. Já fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui entre os meus pontos baixos e vou pegar a minha linha. Peguei a minha linha. Vou pegar aqui a minha primeira correntinha aqui de início, que a gente fez a nossa primeira alcinha aqui com 6, perdão. Vou pegar a primeira e vou pegar a linha por dentro dela e vou tirar todas as alcinhas aqui. Então, tá fechado aqui. Pego e faço um ponto baixíssimo para segurar e não desmanchar e corto aqui a minha linha, tá? Então, a gente ficou com 6 alcinhas aqui de novo. Vou virar todas elas aqui para trás, organizar aqui as pétalazinhas. E ficou assim a nossa florzinha. Esse aqui é o direito e esse aqui é o avesso dela com as nossas 6 alcinhas aqui, então. Vou pegar aqui a minha linha branca e vou dar aqui a primeira laçadinha aqui dela. E vou ficar com ela na agulha. Vou pegar aqui a minha florzinha pelo lado direito, porém com as alcinhas para trás. Posso pegar qualquer uma dessas alcinhas aqui. Então, venho aqui e pego aqui. Pego a minha linha e faço um ponto baixo. Dou uma laçada na agulha e faço um meio ponto alto. Dou uma laçada na agulha e vou fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Dou uma laçada na agulha e faço aqui um meio ponto alto. Venho aqui na mesma alcinha ainda e faço um ponto baixo. Pego aqui a minha próxima alcinha e vou fazer um ponto baixo. Um meio ponto alto. 6 pontos altos agora. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Um meio ponto alto, um ponto baixo. E a gente vai seguir assim a volta toda. Então, eu já fiz aqui a minha última pétala, aqui já fiz os meus 6 pontos altos. Vou dar uma laçada na agulha e vou fazer aqui um meio ponto alto. Vou fazer um ponto baixo. E vou pegar aqui no meu primeiro ponto baixo aqui de início e vou fechar com um ponto baixíssimo. E vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Venho aqui entre os dois pontos baixos aqui dessa volta e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Venho aqui entre os pontos baixos e vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Venho aqui, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Venho aqui, um ponto baixo. Então, já tô aqui chegando na minha última alça, já fiz aqui a minha primeira correntinha, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Venho aqui onde a gente iniciou e vou inserir a agulha aqui entre os dois pontos baixos. Vou pegar a linha. Fiquei com 2 alcinhas aqui.
Vou pegar aqui a minha primeira correntinha, vou inserir a agulha por ela, vou pegar a linha mais uma vez e vou fechar todos juntos. Vou fazer mais um ponto baixíssimo aqui para segurar e vou cortar aqui a minha linha, tá? Então, já fiquei aqui de novo com 6 alcinhas. Vou virar todas elas aqui para trás. E vou fazer aqui, então, a minha última volta agora de pétalas. Vou pegar de novo aqui a minha linha rosa, tá? Então, já peguei aqui a minha linha rosa, vou dar aqui a minha primeira laçadinha aqui nela. Vou pegar aqui a minha flor, vou vir aqui em qualquer alcinha aqui e vou colocar aqui a minha linha. E vou fazer aqui um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto, um ponto alto, duas laçadas na agulha e vou fazer 4 pontos altos duplos aqui. 1, 2, 3, 4. Dou uma laçada na agulha, faço um ponto alto, uma laçada na agulha, um meio ponto alto, e venho aqui e faço um ponto baixo. Venho para a próxima alcinha, faço um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto e duas laçadas na agulha, 4 pontos altos duplos. 2, 3 e 4. Então, essa é a repetição dessa volta. Já fiz 4, vou fazer um ponto alto, um meio ponto alto e um ponto baixo. Venho aqui para a próxima alcinha e continuo aqui fazendo então. Então, eu já cheguei aqui na minha última pétala agora, da minha última volta de pétalas, já fiz o meu ponto alto e vou fazer agora os meus 4 pontos altos duplos. Então, fiz aqui o primeiro, o segundo, terceiro, quarto e um ponto alto. Um meio ponto alto e um ponto baixo. Venho aqui no nosso ponto baixo aqui de início e vou fechar com um ponto baixíssimo. Faço mais um ponto baixíssimo para segurar e vou cortar aqui a minha linha. E eu fiquei aqui, então, pessoal, com uma rosinha com 3 camadinhas de pétalas, tá? E vou pegar aqui, então, a minha sobrinha de linha verde. E vou dar aqui fazer aqui fechar aqui a minha linha, minha primeira alça aqui. Eu venho aqui no meio de qualquer uma dessas pétalas aqui, e no meio dos 2 pontos baixos, aqui, eu vou colocar aqui a minha linha verde. Vou pegar aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. E vou levantar aqui 1, 2, 3 correntinhas, dou uma laçada na agulha, venho aqui no mesmo espacinho, entre os 2 pontos baixos, e vou fazer um ponto alto. 1, 2 correntinhas, uma laçada na agulha, no mesmo espacinho aqui, eu vou fazer mais um e 2 pontos altos. Vou fazer aqui agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Olha, pessoal, meu ponto é bem apertado, então, venho aqui no meio dos 2 pontos baixos aqui e vou fazer um ponto alto. Uma laçada na agulha, mais um ponto alto.
uma, duas correntinhas, uma laçada na agulha, entre os dois pontos baixos aqui, mais dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Dou uma laçada na agulha, venho aqui entre os dois pontos baixos e vou repetir a mesma coisa que eu fiz ali. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo espacinho aqui entre os dois pontos baixos de base. Vai ficando assim. Então, a minha aqui já tá quase pronta. Tô chegando aqui bem no finalzinho. Vou fazer aqui agora minhas 7 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 correntinhas. Vou vir aqui onde a gente iniciou aqui, vou contar aqui uma, duas, na terceira correntinha, uma, duas, três, na terceira correntinha aqui de início. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo, vou fazer mais uma vez mais um ponto baixíssimo. E vou cortar aqui a minha linha. E vai ficando assim, então, a nossa rosinha. Bom, pessoal, agora eu vou pegar de novo a minha linha branca, tá? E vou fazer aqui de novo a mesma coisa, eu vou fechar aqui a minha primeira alcinha aqui. Vou vir aqui em qualquer um desses lequezinhos aqui e vou fazer aqui um ponto baixo e mais um ponto baixo. Então, são 2 pontos baixos aqui. E vou fazer uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas. Vou contar aqui uma, duas, três, na quarta correntinha aqui de base, eu vou fazer um ponto baixo, e na mesma correntinha aqui, eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, fazendo aqui o segundo ponto baixo, aqui a gente vai fazer de novo uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas. Venho aqui no próximo leque e vou fazer mais 2 pontos baixos, um e dois. Uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas. Venho aqui, vou contar uma, duas, três, na quarta correntinha. Vou fazer um ponto baixo e 2 pontos baixos na mesma correntinha aqui de base. E vou continuar, então, essa volta toda assim, 5 correntinhas, 2 pontos baixos aqui, 5 correntinhas. Já terminei, então, aqui a minha volta toda. Foram sempre 5 correntinhas e 2 pontos baixos. Deixa eu aproximar mais aqui. Então, aqui, uma, duas, três, quatro, 5 e 2 pontos baixos. Aqui, uma, duas, três, quatro, 5 e 2 pontos baixos aqui na primeira, segunda, terceira, na quarta correntinha de base. Então, vou fazer aqui um, dois, três, quatro, 5 correntinhas. 5 correntinhas. Venho aqui onde a gente iniciou, no ponto baixo, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou levantar aqui uma, duas, 3 correntinhas. Dou uma laçada na agulha, venho no meu próximo ponto baixo aqui de base e vou fazer um meio ponto alto, tirando todas as laçadas aqui de uma vez. Então, vai ficar assim. Venho aqui na alcinha e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas. Venho aqui na mesma alcinha e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas. Pulo aqui os 2 pontos baixos de base e venho na próxima alcinha e vou fazer um ponto baixo. Então, a gente já ficou aqui com uma, perdão, aqui é as nossas 3 correntinhas, o nosso meio ponto alto e o ponto baixo. Então, a gente ficou com uma, duas alcinhas. Vamos fazer mais uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas. Venho aqui na mesma alcinha de base e vou fazer um ponto baixo.
Vou levantar aqui uma, duas, três correntinhas. Vou dar uma laçada na agulha e venho aqui no meu primeiro ponto, aqui baixo aqui, e vou fazer um ponto alto. Dou uma laçada na agulha e no segundo ponto baixo aqui, eu vou fazer um meio ponto alto. Venho aqui nas correntinhas, um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na mesma alcinha aqui, vou fazer um ponto baixo. Então, vai ficando assim. A gente iniciou a nossa volta aqui com três correntinhas e um meio ponto alto. Então, vamos seguir aqui. A gente já fez aqui um ponto alto, meio ponto alto e um ponto baixo. Então, aqui, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo aqui os dois pontos baixos de base e venho aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na mesma alcinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Uma laçada na agulha, no primeiro ponto baixo aqui, eu vou fazer um ponto alto. Uma laçada na agulha, e no segundo ponto baixo aqui, eu vou fazer um meio ponto alto. Na próxima alcinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na mesma alcinha aqui, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na próxima alcinha aqui, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na mesma alcinha aqui, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, uma laçada na agulha e um ponto baixo aqui no meu ponto baixo aqui de base. Dou uma laçada na agulha e vou fazer um meio ponto alto. Aqui, um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, na mesma alcinha aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na próxima alcinha, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na mesma alcinha aqui, uma, duas, três correntinhas, uma laçada na agulha e aqui um ponto alto. Uma laçada na agulha e aqui um meio ponto alto. Aqui um ponto baixo. E eu já cheguei aqui, então, bem aqui próxima já onde a gente iniciou essa nossa volta aqui. Então, aqui a gente começou com as três correntinhas, que vale um ponto alto. Vamos fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui na mesma alcinha e vou fazer um ponto baixo. Vou levantar aqui uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui nas nossas correntinhas de início, aquelas três que estão equivalendo ao nosso ponto alto. E vou contar aqui uma, duas, na terceira correntinha, eu vou fechar aqui com um ponto baixo. Então, vai ficar assim. Então, assim que a gente fizer aqui o nosso ponto baixo, a gente vai levantar. Então, a gente, com esse ponto baixo, a gente já finalizou essa volta aqui. Então, vou levantar aqui uma, duas e três correntinhas. Vou dar uma laçada na agulha. E vou vir aqui na mesma correntinha aqui, da qual eu fiz o meu ponto baixo e subi as minhas três correntinhas. Eu vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Dou uma laçada na agulha e no meu meio ponto alto aqui de base, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu vou ficar com três correntinhas e dois pontos altos. Vou vir aqui na minha primeira alcinha aqui de cinco correntinhas e vou fechar com um ponto baixo. E vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui na minha alcinha do meio e vou fazer um ponto baixo. Uma,
duas, três, quatro, 5 correntinhas. Venho aqui na minha próxima alcinha e vou fechar com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas. Venho aqui na minha próxima alcinha, que já estou próxima aqui do meu ponto alto e o meu meio ponto alto, e vou fechar com um ponto baixo. Perdão, aqui eu vou fechar com um ponto baixo, porém, eu vou contar aqui uma, duas, três correntinhas. E vou fazer o meu ponto baixo aqui. Então, a gente iniciou aqui com 3 correntinhas, ponto alto sobre as nossas correntinhas aqui de base, e depois um ponto alto no nosso meio ponto alto, fechamos com um ponto baixo. A gente vai ficar com 3 alcinhas e vou levantar aqui uma, duas, 3 correntinhas, dou uma laçada na agulha, venho aqui no meu primeiro ponto alto aqui de base e vou fazer um ponto alto. Dou uma laçada na agulha no meu meio ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto alto. Então, vou ficar com 3 correntinhas e 2 pontos altos. Vou vir aqui e vou fechar aqui na alcinha com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas. Venho aqui um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas. Venho aqui um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas. Venho aqui nas 3 correntinhas e vou contar aqui. Uma, duas, na terceira correntinha aqui, eu vou fechar com um ponto baixo. Vou levantar uma, duas, 3 correntinhas, dou uma laçada na agulha, venho no meu ponto alto aqui de base e vou fazer um ponto alto. Uma laçada na agulha, no meu meio ponto alto aqui de base, eu vou fazer um ponto alto. Venho aqui na minha alcinha e vou fazer um ponto baixo. 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui na próxima alcinha. 5 correntinhas. Venho com ponto baixo aqui na minha próxima alcinha. Uma, duas, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui, vou contar uma, duas na terceira correntinha. Vou fechar aqui com um ponto baixo. Uma, duas, 3 correntinhas, uma laçada na agulha. No meu ponto alto de base, eu vou fazer um ponto alto. Um ponto alto, uma laçada na agulha. E no meu meio ponto alto aqui de base, eu vou fazer um ponto alto. Venho aqui na minha próxima alcinha de base e ponto baixo. Então, pessoal, e aí já vai ficando assim. Eu vou dar uma organizadinha aqui nessas primeiras 3 correntinhas aqui, que a gente fez essas 3 alcinhas aqui, todas com 5 correntinhas. E essa aqui a gente fez só com 3. Então, vou dar uma organizadinha, puxar elas aqui para elas encostarem aqui. Porque aí vai ficar mais fácil da gente contar, vai ficar tudo mais certinho. Então, vou puxar elas aqui. Bom, então, tá ficando assim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha aqui. Tirar aqui. Tá ficando assim as nossas voltas. A gente fez a primeira volta aqui só com correntinhas e pontos baixos. A nossa segunda volta aqui, que a gente fez um ponto alto e um meio ponto alto. E agora, é a nossa terceira volta, que a gente fez aqui com 3 correntinhas e 2 pontos altos aqui, e fechou com a correntinha. Então, agora, a gente vai fechar essa nossa terceira volta. Então, vamos fechar aqui, então, a nossa terceira volta. Já fizemos aqui
duas alcinhas, vou fazer aqui uma, duas correntinhas. Vou dar uma laçada na agulha, vou vir aqui e vou contar aqui, uma, duas. Na terceira correntinha aqui, eu vou inserir a agulha e vou fazer um ponto alto. Então, a gente ficou com 3 alcinhas, como em todos os outros aqui, as outras alcinhas, 3 alcinhas, 3 correntinhas e os pontos altos. Então, aqui a gente ficou a mesma coisa. 3 alcinhas de correntinhas, de 5 correntinhas, porque aqui o nosso ponto alto a gente tá considerando como se fosse 3 correntinhas. Bom, vamos iniciar aqui, então, a quarta volta com uma, duas, três, quatro, 5 e 6 correntinhas. Vou vir aqui agora e vou contar aqui, 1, 2, na terceira correntinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Então, essas 6 correntinhas aqui, já é o início da nossa quarta volta. Vou fazer uma, duas, 3 correntinhas. Vou dar uma laçada na agulha, vou vir aqui no meu próximo ponto alto aqui de base e vou fazer um ponto alto. E vai ficando assim. E aqui, no mesmo ponto alto de base, eu vou fazer uma laçada dar uma laçada na agulha e vou vir aqui no mesmo ponto de base e vou fazer mais um ponto alto aqui no mesmo ponto de base. Dou uma laçada na agulha e no meu próximo ponto alto aqui de base, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, agora a gente ficou com 3 correntinhas e 3 pontos altos. Venho aqui na próxima alcinha e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Venho aqui na minha próxima alcinha e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Venho aqui na minha próxima alcinha de base e vou fazer um ponto baixo. Então, agora eu já tenho 2 alcinhas aqui. Uma, duas, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Venho aqui nas 3 correntinhas aqui e vou contar aqui, uma, duas. Na terceira correntinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vou levantar aqui uma, duas, 3 correntinhas, vou dar uma laçada na agulha e no meu ponto alto aqui de base, eu vou fazer um e 2 pontos altos aqui no mesmo ponto alto de base. Dou uma laçada na agulha, no próximo ponto alto aqui, eu vou fazer mais um ponto alto. E vai ficando assim, então. Então, já tenho aqui 3 correntinhas, 2 pontos altos aqui no mesmo ponto alto de base e um ponto alto no seguinte. Vou fechar com um ponto baixo aqui na minha primeira alcinha, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Venho aqui na minha próxima alcinha, ponto baixo. Uma, duas, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Na próxima alcinha, ponto baixo. Uma, duas, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Venho aqui, uma, duas, na terceira correntinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo e levantar 2, 3 correntinhas, uma laçada na agulha. E no meu ponto alto aqui de base, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui, um e aqui, 2. Dou uma laçada na agulha no meu próximo ponto alto aqui de base, mais um ponto alto. Venho aqui nas minhas correntinhas, ponto baixo. E vou repetindo, então, até a gente ficar com 3 alcinhas. Sempre a gente vai ter aqui 3 alcinhas, tá? A gente iniciou aqui, então, essa volta, onde a gente fez aqui o nosso ponto alto, que aqui é um ponto alto deitado, tá?
que equivale às nossas 3 correntinhas, e aqui a gente já iniciou essa quarta volta com 6 correntinhas, tá? Aqui, 3 correntinhas e os pontos altos, e aí a gente já seguiu fazendo 3 alcinhas de 6 correntinhas cada alcinha. Na volta anterior, a gente estava fazendo com 5 correntinhas essas alcinhas. Então, eu já estou chegando aqui no final dessa volta de número 4, que a gente fez 1, 2, 3 e a quarta. Bom, então, eu já tô finalizando aqui. E vou fazer aqui, então, fechar essa volta. Quando a gente iniciou essa volta, a gente iniciou aqui com 6 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque esse ponto alto que ficou de deitado, ele é da volta anterior. Então, aqui ele está valendo 3 correntinhas, tá? Então, aqui eu fiz 2 mais 3, 5. Então, agora, como a gente fez 6 correntinhas, a gente vai fazer 1, 2 e 3 correntinhas. Dou uma laçada na agulha e venho aqui no meu ponto alto de deitado, e nele mesmo, nesse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto aqui de deitado, que vai ficar valendo 3 correntinhas de novo, tá? Então, 3 mais 3, 6. A gente terminou essa volta. Agora, vamos iniciar a próxima volta com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Venho aqui na próxima correntinha e vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Venho aqui e vou contar aqui, 1, 2, na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Vou levantar 1, 2, 3 correntinhas. Vou dar uma laçada na agulha e vou fazer um ponto alto para cada um ponto alto de base. Então, 1, 2, mais um aqui, 3. Sem aumentos nenhum. Só na carreira anterior que a gente aumentou aqui um ponto. Fiz aqui, então, meus 3 pontos altos, eu venho aqui na minha próxima correntinha, na próxima alcinha aqui, 6 correntinhas, e vou fechar com um ponto baixo, e vou fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Venho aqui na próxima alcinha e fecho com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Venho na próxima alcinha e fecho com um ponto baixo. Então, já tenho aqui 2 alcinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho aqui e vou contar 1, 2, 3 na terceira correntinha, vou fechar com um ponto baixo. E 1, 2, 3 correntinhas, dou uma laçada na agulha. Venho aqui e vou fazer um ponto alto para cada um ponto alto aqui. Uma, duas, três. Uma laçada na agulha e 1, 2 e 3 pontos altos. Venho aqui e fecho com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Aqui 1, 2, 3, 5, 6, 7. Venho aqui na próxima alcinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E venho aqui nas 3 correntinhas e vou contar aqui 1, 2, 3. Vou fechar aqui com ponto baixo, levantar 3 correntinhas e repetir aqui ponto alto sobre ponto alto aqui, nesses pontos altos aqui de base, que a gente vai ficar aqui, então, com
3 pontos altos aqui. Então, 1, 2, e aqui 3. Vem aqui, ponto baixo. Então, está ficando assim. Então, a gente tem sempre as nossas 3 alcinhas aqui. Nesse caso aqui, nessa volta, a gente fez com 7 correntinhas. E aqui, os nossos pontos altos. As 3 correntinhas e os pontos altos. Os 3 pontos altos que a gente fechou com um ponto baixo, tá? O nosso início foi aqui, onde a gente fechou a volta anterior com um ponto baixo deitado e fizemos aqui as 7 correntinhas, tá? Então, eu vou agora seguir essa volta, quando eu chegar aqui no finalzinho, nesse ponto alto aqui. Então, quando eu chegar aqui nesse ponto alto aqui, que foi o final da minha volta anterior e aqui o início dessa minha volta, aí eu volto com vocês pra gente terminar essa volta. Eu já cheguei aqui, então, no finalzinho dessa volta. Aqui está o meu ponto alto aqui de deitado, que ele está equivalendo a 3 correntinhas, tá? Então, agora, a gente vai finalizar essa volta. Vamos fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas. Então, a gente fez 1, 2, 3 correntinhas. Vou dar 2 laçadas na agulha e vou vir aqui sobre o meu ponto alto aqui. Sobre o meu ponto alto, vou inserir a agulha e vou fazer aqui um ponto alto duplo. Então, esse ponto alto duplo também vai ficar de deitado aqui. Ele vai tá valendo aqui nessa volta como 4 correntinhas. Então, eu tenho 3 aqui mais 4, 7. Então, a gente finalizou essa volta. Vamos iniciar a próxima agora fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 correntinhas, tá? Então, 8 correntinhas. Venho aqui na minha próxima alcinha de base e vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui na minha próxima alcinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, nas 3 correntinhas, a gente vai contar aqui 1, 2, na terceira correntinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Venho na próxima correntinha e um ponto baixo. Então, pessoal, essa volta aqui agora é simplesmente isso. Só 8 correntinhas. 8 correntinhas e o ponto baixo. 8 correntinhas e o ponto baixo, tá? Então, sempre assim, a gente não vai ter mais nada. Aí, no finalzinho, eu volto com vocês pra gente fechar essa e já iniciar a próxima. Eu já terminei aqui, então, essa minha volta, que foram só as 8 correntinhas e os pontos baixos, então. A gente iniciou essa volta aqui com 8 correntinhas. Aqui foi o final da nossa volta anterior, que o nosso ponto alto duplo ficou de deitado aqui. Então, aqui a gente iniciou a volta e seguimos com 8 correntinhas e o ponto baixo em todas as alcinhas e aqui nessas 3 correntinhas aqui do nosso bloquinho de pontos altos. Então, ficou toda assim. Cheguei aqui no finalzinho dela. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou dar 2 laçadas na agulha, vou vir aqui no meu ponto alto duplo que ficou deitado e sobre ele aqui eu vou fazer mais um ponto alto duplo. Então, o que que aconteceu? A gente tem as 8 correntinhas aqui, mas o nosso ponto alto duplo aqui está valendo 4 correntinhas. Então, 4 mais 4, 8. Então, vamos iniciar agora a nossa última volta para a gente começar a união. Vou levantar aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou dar 1,
2 laçadas na agulha. Vou vir aqui no meu ponto alto duplo e vou fazer um ponto alto duplo. 2 laçadas na agulha e vou fazer mais um ponto alto duplo. 2 laçadas na agulha e mais um ponto alto duplo. Então, já tenho 3, fora que as minhas 5 correntinhas.